Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao RCast, o podcast oficial do R0. Meu nome é Lisa, eu sou psiquiatra e fundadora do R0 e o propósito desse podcast é ser a sua dose semanal de inspiração. Aqui a gente vai trazer convidados que têm histórias inspiradoras para motivar a sua jornada na medicina. Gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe do Mediacina que está organizando o Congresso Mineiro de Acadêmicos de Medicina e essa sequência de episódios estão sendo gravadas aqui durante o evento em Belo Horizonte. E eu queria apresentar também a Roberta, que é acadêmica de medicina e está na organização do congresso, que eu convidei para participar aqui comigo para conduzir esse bate-papo com a nossa entrevistada, que é muito especial. Muito obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite e boa tarde, pessoal. Bom, e eu vou apresentar a nossa convidada, que não só é psiquiatra, empreendedora, tem hoje já uma carreira de muito sucesso que eu admiro demais e, além disso, é minha grande amiga, de fato, uma inspiração para mim como pessoa e como profissional. Ela que fez residência de psiquiatria no Bairral, vai trazer para vocês um pouquinho sobre a jornada dela na medicina, na psiquiatria, no consultório, e é com muita satisfação que eu apresento a vocês Mari Rosalim. Mari Rosalim. É Mari. Não é Mariana mais, não. Não, é Mari, pelo amor de Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite pra vocês. Lisa, obrigada pelo convite. Boa noite, né? Tá à noite. Lisa, obrigada pelo convite. Sei que é inspiração. A gente fica brincando que nas nossas metas do consultório ali, a gente fica uma inspirando a outra. Eu olhava pra Lisa ali na frente, uma na frente de mim, eu olhava e falava, eu quero ser assim. Eu quero chegar lá desse jeito. Então, eu tô muito feliz com o convite, realmente. Isso aqui eu sei o tanto que é especial pra você. A gente é amiga e foi uma amizade de internet, inclusive uma amizade que o Instagram trouxe. Então, como eu sei que é muito importante pra você, também é importante pra mim, é um super passo e eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Mari, é 100% recíproco, você sabe. A gente conversou muito aqui hoje sobre a importância de se cercar de pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos propósitos que a gente. Você é uma dessas pessoas na minha vida. É muito bom sonhar os meus sonhos, sonhar os seus sonhos juntas, porque eu tenho certeza que no final das contas, quando a gente está junto, a gente vai muito mais longe. Nossa, com certeza. Então, muito obrigada pela amizade e pela presença aqui hoje. Com certeza, com certeza. E Mari, queria começar um pouco do início, né? O nosso podcast, a ideia é trazer um pouco da jornada dos médicos que vêm até aqui e que vocês consigam passar um pouco sobre a experiência que vocês tiveram, os desafios, para ajudar quem está mais no início da jornada. Então, eu queria voltar na Mari, lá da Faculdade de Medicina. Enfim, você saiu do interior de Minas para fazer medicina em um lugar diferente, né? Que era totalmente fora da sua zona de conforto. Como que foi tudo isso e como foi seu processo decisório pela psiquiatria em si? Tá. Vamos lá, eu vou tentar ser breve, porque eu falo muito, viu, gente? Então vou tentar dar uma resumida pra gente chegar nos finalmente, né? Vamos falar primeiro dessa parte do vestibular, tá? Vou voltar lá atrás. No meu terceiro ano da escola, do ensino médio, eu fui fazer um intercâmbio. Então, acabou que deu uma quebrada. Quando tava todo mundo estudando para passar no vestibular, eu tava indo para um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E depois, quando eu voltei muito fora da realidade. E era aquela fase da medicina que, assim, tava muito, muito difícil passar. Era aquela coisa, assim, de ter que fazer cursinho muitos anos, muito tempo. E eu me mudei para Uberlândia. Eu sou de Patos de Minas, né? Onde eu tô morando atualmente, eu voltei pra lá, consegui ter essa liberdade, ainda bem, tô super feliz lá. E eu sou de lá, e aí me mudei pra Uberlândia quando eu voltei desse intercâmbio. Mudei pra Uberlândia e fui achando que o mundo era tudo flores, mil maravilhas, e fui, não, vou estudar 6 meses aqui, vou passar rapidinho nesse vestibular, né? Estudei, não passei, obviamente, estudei assim, naquele capengando, assim, mais ou menos. E aí foi quando começou a bater a ansiedade. Eu vou até dar meu relato de ansiedade pra você. Acho que eu nunca falei disso, assim. Começou a bater a ansiedade. Os primeiros... Ai, meu Deus, né? Fui lá, tive aquela falha. Voltei e falei, não, agora eu vou ter que pegar mais sério mesmo, vou ter que estudar.
Continuei em Uberlândia, morando com uma amigona minha de infância, fizemos mais um ano de cursinho. Não passei. Eu cheguei faltando 6 meses, eu estudei 6 meses, prestei no final do ano primeiro, não passei. Depois peguei sério no outro ano, não passei. Quando eu não passei, aí bateu aquela crise de ansiedade absurda, de forte. Mas num nível de ansiedade, de tipo assim, gente, será que é isso mesmo? Aquela coisa da gente começar a duvidar da capacidade mesmo. Eu não vou ter capacidade. No ponto de eu ficar sem comer 2 dias, eu tava, tipo assim, raquítica. Quem olhava pra mim falava assim, meu Deus, alguém ajuda essa menina, sério mesmo. Eu fiquei sem comer 2 dias, assim, de ansiedade, de pensar que eu não ia conseguir desempenhar. E aí hoje, quando a gente, depois de estudar, eu falo que a psiquiatria não entrou na minha vida por acaso, porque eu era esse nível de ansiedade. Graças a Deus, hoje muita coisa se resolveu, enfim, nunca mais passei por isso. Mas foi um aprendizado. Isso aí vai ser importante pra história, por isso que eu tô contando lá na frente, vou contar pra vocês. Então, passei por essa fase muito ruim. Nesse mesmo momento, eu não busquei ajuda médica, né? A gente ainda era muito desinformado, minha família, assim, nunca foi muito conectada com psiquiatria nem nada. Minha mãe me levou pra casa. Minha mãe e meu pai falaram, não, você vai voltar, não vai ficar em Uberlândia, volta pra Patos e aqui você vai fazer exercício físico, você vai fazer um yoga, você vai ter uma rotina equilibrada. E foi quando eu tive a primeira lição. Por quê? Eu tava só estudando nesse lance de cursinho. E eu era, assim, a louca do estudo. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia dormir, tal horário era de casa pro cursinho, ficava enfurnada em livro, não tinha uma rotina equilibrada. Eu achei que isso ia me levar lá. Aí foi quando eu tive o aprendizado que eu falo até hoje. Eu fiz o meu último post, fala isso, gente, no Instagram. A falta de estabilidade emocional, ela pode atrapalhar tanto quanto a falta de técnica ou de conhecimento quando você tem um objetivo para alcançar. Foi quando eu tive esse aprendizado, foi lá atrás. Eu tava com 18 anos, né? Quando eu tava prestando. Aí, beleza, voltei pra casa dos meus pais, fiquei lá 6 meses, tendo uma rotina de uma pessoa normal, né? Estudando, indo fazer meu exercício físico, tendo meus momentos relax com a minha família, que eu não tava tendo, porque eu me colocava aquela pressão, ficava tensa, com desempenhar, fazer uma coisa, fazer outra, aquela coisa louca, que não é assim que as coisas são. Mas eu precisei passar por 2 dias sem comer pra conseguir aprender isso. Não é assim que as coisas são. E aí, beleza, fiquei 6 meses numa rotina relax, coloquei a cabeça no lugar, passei, né? Nesses 6 meses que eu fiquei lá em Patos. E aí, primeiro eu passei na Unicid lá em São Paulo. São Paulo, capital. Cheguei a fazer a minha inscrição lá. E aí, no meio do caminho, eu acabei passando em Ribeirão. Meu pai me colocou 1000 medos. É o povo do interior, né? O mineiro do interior falando pra pessoa que vai pra São Paulo, capital. Ah, é tipo porrada de bomba, você não vai poder ficar saindo, você não sei o quê. Colocou o maior medo, no fim das contas, graças a Deus eu passei em Ribeirão, senão acho que eu ia ficar com isso na cabeça, meu pai me aterrorizou. Obrigada, pai. E aí eu fui pra Ribeirão, né? Passei em Ribeirão Preto e fiz minha faculdade lá na UNAERP. E assim, nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. O período da faculdade, claro que você tem suas ansiedades, mas eu considero que eu tive uma faculdade muito equilibrada em vários aspectos. Por quê? Eu fiz tudo o que eu podia ter feito. E eu acho que também foi outra lição que eu aprendi, que por mais que você ache que quando você tem uma oportunidade, você pode fazer uma coisa ali, por mais que você ache que isso aqui não vai me dar ganho nenhum, não, vou deixar isso pro lado. Faz. Sabe, pega e agarra ali, você foi chamado para fazer diretoria de alguma coisa, liga de não sei o quê, trabalha com professor tal, Y, não sei o que, lá, faz. Por quê? Isso vai te ensinar a vida, sabe? E a gente tá na faculdade, no fim das contas, não é só pra gente ter o conhecimento técnico. Porque a gente aprende demais na faculdade. Então, eu entrei de cabeça de uma forma que eu falei assim, eu sempre fui assim, na verdade, eu nunca fui de fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Por exemplo, tô fazendo faculdade, tô fazendo várias outras coisas. Tô fazendo residência, tô fazendo várias outras coisas, né? Eu sempre tive essa pegada, assim, de não ser muito acomodada. E eu falo pra todo mundo, assim, gente, se vocês puderem fazer um pouco a mais, façam um pouco a mais do que é pedido, porque isso ensina. Isso vai ensinar. Você vai tirar proveito de alguma coisa, não tem como. Mesmo que falhe, mesmo que, enfim, você fala assim, nossa, me fudi. Ou, posso falar? Fala assim, nossa, me ferrei e tal. Beleza, se ferrou, mas você vai aprender com que você se ferrou. Então, você vai tirar uma lição daquilo, né? E aí, na faculdade, eu fiz
tudo que vocês imaginarem, assim, eu fiz tudo. Eu fui diretora de vôlei, eu fui financeiro de atlética, eu fui diretora geral das ligas acadêmicas, eu fiz simpósio. Inclusive, eu fiz um simpósio de medicina do esporte pela Atlética, que quem palestrou pela primeira vez, ele estava na residência, foi o Vitor, meu marido, tá aqui. Ele palestrou pela primeira vez no simpósio que eu organizei quando eu era da Atlética, na faculdade. E nisso, o que eu fui desenvolvendo? Eu fui desenvolvendo comunicação, eu fui desenvolvendo liderança, eu fui desenvolvendo saber lidar com pessoas. Por exemplo, na época do time de vôlei, eu fui desenvolvendo planejamento. Você precisa ter muito planejamento quando você está na medicina. Gestão de tempo. E você vai aprendendo essas coisas, não é numa aula que você vai comprar o curso de gestão de tempo, você vai colocar lá... Ah, deixa eu ler. Você não vai aprender isso assim. Você vai aprender isso fazendo. Você vai aprender isso quando você tiver 700 coisas pra fazer e você precisa gerir seu tempo pra encaixar ali o que você quer. E nesse meio do caminho eu fui me conhecendo muito também. Então eu acho que eu me desenvolvi muito como pessoa na faculdade. Foi, assim, uma fase que... eu cresci. Errei, acertei, fiz amizade, fiz conexão. E aí, um outro aprendizado que eu tive, gente. O seu nome, ele começa... na faculdade. Desde o momento que você pisa na faculdade, você está construindo seu nome como profissional médico. E eu vejo isso hoje. Quando eu vejo colegas de faculdade de anos que eu não encontro me encaminhando mãe para eu atender, me encaminhando a tia, me encaminhando a avó, sabe? O seu nome começa a ser construído na faculdade. Então não entra nessa de ser o Zé Droguinha, sério mesmo. Porque tá todo mundo vendo. Inclusive para oportunidade de emprego, assim, sabe? Os professores, eles veem a proatividade, vê quem vale a pena ou não. Então, você vai construindo o que você quer aí. Nossa, Mari, quer dizer que eu não vou em festa nenhuma? Não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Eu fui em muita festinha, sabe? E aí que a gente faz conexão também. Então, é ter o equilíbrio das coisas. As prioridades, né? As prioridades. É você ir se entendendo, encaixando uma rotina que faz sentido e aproveitar o momento com tudo que ele tem para te oferecer ali. Tanto de oportunidade de crescimento pessoal, de ser diretora de não sei o quê, fazer evento, desenvolver, ser de comissão. Tudo isso, quanto também de fazer as conexões das festas, de curtir. Você tá numa fase de curtir mesmo, de estudar muito. Estuda, faz conexão com o professor, faz iniciação científica. Eu fiz também iniciação, publica trabalho, vai em congresso. Mas faz, pega e faz. Só que sem pressão. Aproveita tudo que tem dessa fase. Eu acho que a faculdade foi muito isso pra mim, assim. Fiz muita conexão, cresci muito como pessoa. Todo tipo de oportunidade que bateu pra mim, eu agarrei e fiz. E acho que eu cresci com isso. Eu lembro do meu pai me ligar e falar: filha, pra que você tá mexendo com financeiro de Atlética? Minha Atlética tava quebrada, a gente tinha que levantar a grana, como é que nós vamos fazer isso? E aí que você vai aflorando seu lado empreendedor, de certa forma, né? Porque aí você tá ali, a Atlética tá quebrada, onde é que eu vou aprender isso? Fazendo. Levantando um negócio que tá quebrado, né? Então, assim, meu pai me ligou e falou: filha, não mexe com isso não. Nossa, pra que você vai mexer com isso? Meu pai, eu vou mexer. Alguma coisa de bom eu vou tirar desse negócio, eu vou fazer. Eu acho que essa foi uma grande lição da faculdade também. E aí, falando da decisão da psiquiatria... Vocês vão me interrompendo, viu? Se eu estiver falando muito. Deixa eu só acrescentar uma coisa, que tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é: o médico que só medicina sabe, nem medicina sabe. Exato. Né? E eu me identifico um pouco com essa trajetória, porque ao longo da faculdade de medicina, eu tentei me expor a muitas situações. E não, assim, de maneira totalmente planejada. Eram coisas que eu queria e gostava de fazer e que, no final das contas, eu percebi que me trouxe muitos ganhos, né? Para muito além de conhecimento técnico meramente. Que é básico, a gente tem que ter. Tem que estudar muito, tem que parte saber do pressuposto bem, que todos estamos de acordo que estudar muito é o básico. Faz parte, né? É a maior parte, na verdade. Exatamente, é premissa. Agora, se você pode fazer um pouco além disso, faça, porque tem muito para ser acrescentado. Mas aí pode falar sobre a escolha pela psiquiatria também. Eu concordo muito com isso, assim. Eu fui, aí deu sexta etapa, que eu acho que é a etapa que você tá, né, Roberto? Tava Exatamente. na sexta etapa, passei pela primeira consulta de psiquiatria. E psiquiatria é muito diferente do resto da medicina, né? Tipo assim, quem gosta de psiquiatria gosta mesmo, porque não tem, né? É diferente. 880, né? né? 880, exato. Ou você ama ou você odeia, né? E aí eu passei pela primeira consulta e vi uma abordagem completamente diferente do que eu já tinha visto na vida, assim mesmo. A pessoa perguntando do ambiente, da família,
do que a pessoa viveu há anos atrás e tal. E eu fiquei, meu Deus, é isso. Foi um insight, assim, uma luz, assim, sabe, na cabeça. É isso, eu quero fazer. Aí, eu fui e na hora que eu saí da consulta, eu liguei pra minha mãe. Eu liguei, mãe, quero fazer isso. Decidi, é psiquiatria, decidi, né? Passei por uma consulta só, iludida, né? É isso que eu quero, eu vou fazer isso. Peguei e liguei pra minha mãe. Aí ela já começou, ai, minha filha, mas é tão perigoso. Quantas pessoas que querem fazer psiquiatria aí que já não ouviram isso, gente? Ai, minha filha, mas é tão perigoso. Você tem certeza? Nossa, mas... Ai, nossa, será? Falei, bom... Como analítica que sou, porque até eu executar um plano, a Lisa me conhece. Até eu executar um plano, eu já coloquei ele todo planilhado num Excel, com datas e números e proporcionalidades, estatística, até eu ir lá e fazer, né? Eu falei, bom, gostei, agora eu tenho que ver se é isso mesmo, se a realidade é essa, porque a gente também não pode ver no mundo da lua, né? Nossa, ai, no mundo da perfeição. Fui acompanhar médico, fui fazer estágio. O Vitor, meu marido, que tá aqui, ele fazia residência no IANSP na época. Eu peguei minhas férias, ia passar uma semana lá no IANSP, também rodando na psiquiatria pra ver. Até que eu, no último ano, nossa, foi pré-Covid, gente, pré-pandemia, no último ano, eu fui e... Eu me perdi, peraí. No Covid, na pré-pandemia, eu fui fazer estágio externo, optativo externo. A gente sempre tem optativo externo no 12º período, né? Aí eu fui pro optativo externo e fui pro Bairral, onde eu fiz residência. Eu falei, tinha ouvido bem de lá. Quem me falou de lá foi uma tia minha, que era terapeuta ocupacional de hospital psiquiátrico há muitos anos. Eu nunca tinha ouvido falar do lugar. Falou, vai, conhece e tal. Sempre tive o sonho de conhecer esse hospital. Então eu falei, ah, legal, vou. Peguei e fui pra fazer estágio lá. No que eu fui pra fazer estágio lá, eu falei, bom, é um hospital psiquiátrico de 1000 leitos. Se eu gostar de lá, eu gosto de Se eu gostar todo... de lá, eu gosto... É isso, né? Tô pegando o que tem de mais grave na psiquiatria. Se eu falar, não, é isso mesmo, beleza, eu aguento o tranco. Então, gente, ó, mais um aprendizado, gente. Olhem pra realidade da especialidade. Não vai muito em só post do Instagram, não. E eu não tô falando mal de fazer post no Instagram, eu faço. A Lisa faz. Mas não vai só por post no Instagram, ou só pelo que as pessoas falam pra vocês. Quando vocês forem. Recorte, não Porque é? é um recorte e Exatamente. é a interpretação dela da realidade. A interpretação de cada pessoa é uma da realidade. Então vá você ver com seus próprios olhos. Se você gostar de uma especialidade, vai ver além da faculdade. Esse é o primeiro ponto. Indo ver além da faculdade, você vai ter a sua interpretação da realidade, vai ver a realidade do negócio, vai ver se é pra você ou não. Sim. Vai ver os prós e contras ali e vai decidir. Foi isso que eu fiz. Então eu fiz estágio no Bairral, eu fiquei apaixonada lá com o hospital, assim, com as pessoas, o acolhimento. A psiquiatria é diferente nesse quesito, assim. E quando eu saí de lá do estágio, foi quando eu bati o martelo, mas eu saí de lá faltando 2 semanas pra acabar o estágio, porque a pandemia explodiu. Nossa. Eu tava no 12º período, faltavam 2 meses pra formatura, assim. Eu faltava passar em mais um estágio. Meio do ano. Passei no meio do ano, acabei no meio do ano. Então, eu bati o martelo e saí de lá, pandemia. Caos total. Tava faltando 2 meses pra eu formar. Eu peguei, nós formamos antecipado 2 meses, porque foi aquele rolo, ninguém sabia se ia durar uma semana, 15 dias ou 2 anos, né? E aí eu me mudei pra São Paulo, onde o Vitor, que hoje é meu marido, era meu noivo na época, né? Ele tava morando lá, eu me mudei pra lá. Ai, eu esqueci de uma parte muito importante da minha história, gente. Esqueci de contar uma parte do meu empreendedorismo. Fazer um retrospecto. Deixa eu volta. Rebobina essa fita aí. O que acontece? No 6º ano... no 2018, eu tava no 5º ano. Meu pai teve 2 AVCs hemorrágicos, né? Hoje ele tá super bem. Hoje a gente fala disso de uma forma super tranquila, porque ele tá muito bem. Mas na época foi uma coisa muito difícil. Eu tava no 5º ano. Meu pai sempre foi o alicerce da família, assim. Ninguém sabia nada das coisas da casa. Ele sempre foi o que guiou ali, ele e minha mãe, né? E de repente, do dia pra noite, ele tava em coma. Com todos os acessos possíveis. E foi uma loucura, assim. E aí, nessa época, a gente passou uma fase muito tensa com ele. Foi mais ou menos 1 ano, assim, entre ficar internado, recuperar e tudo mais. Mas as coisas foram igual Deus quis que fosse, assim.
E Deus abençoou demais, então foi várias coincidências positivas e ele tá super bem, né, hoje. E aí, quando isso aconteceu, meio que a água bateu na bunda, assim, do tipo, cara, eu tô fazendo medicina, minha irmã tinha formado em administração. Ela já trabalhava no mercado financeiro, eu tava no 6º ano, indo pro 6º ano, a água bateu na bunda do tipo assim, gente, beleza, meu pai é o provedor. Mas e se meu pai não estiver mais aqui? Porque a gente passou por essa fase de talvez ele não estivesse mais aqui, né? De a gente se questionar e falar assim, tá bom, se o papai não voltar, se ele for, o que a gente vai fazer, né? A gente chegou até essa conversa. Então, a água deu uma batida na bunda do ponto de vista dele. A gente não pode depender de alguém que não sejamos nós mesmos, né? Sim. Mais ou menos isso. E aí a gente abriu uma empresa, do nada. Assim, ó, a gente resolveu, eu e ela, a gente sentou um dia. A gente fala, ela tá até aqui de fora, inclusive. A gente brinca que todo café da manhã de domingo nosso é uma história, porque a gente sempre abre empresas imaginárias todo domingo de manhã e depois põe no papel pra ver se vai dar certo. A maioria não dá, não, mas as que dá a gente coloca pra frente, né? Igual essa, a gente colocou, né, que era uma época que a gente tinha, enfim, muitos eventos, a gente precisava comprar muitos vestidos pra comprar mesmo. Nós somos 3 mulheres em casa, a gente ia gastar muito. A gente olhou e falou, a gente tem tanto vestido, vamos alugar isso aqui? Vamos fazer um closet compartilhado? E assim surgiu a Camarim. Depois vocês podem olhar aí, já é @camarim.aluguel, inclusive. E eu tava no 6º ano. Então, durante todo o meu 6º ano, que a gente abriu a empresa, que hoje, enfim, ela tá, nossa, super bem consolidada. Hoje eu não tô mais, a minha irmã que toca tudo, né? Eu tive que fazer uma escolha também, mas foi uma coisa que me ensinou pra caramba também. Porque no meu 6º ano, enquanto tava a galera ainda curtindo muito, indo pras festas, eu tava com uma mala de vestido todo final de semana, indo e vindo. E eu era sacoleira na faculdade mesmo, assim. Eu colocava vestido e saía fechando contrato e levava na casa de um, na casa de outro, não sei o quê. E a empresa foi tomando forma e hoje tá super estruturada, assim, né? Então, isso foi uma outra coisa que me ensinou pra caramba, que foi o aprendizado que veio ali do meu pai, né? E até esse aprendizado do meu pai, que eu acho que é uma coisa que não tão relacionada à faculdade de medicina em si, mas da vida. A organização financeira dele foi o que salvou a vida dele. O fato de ele ter organização financeira foi o que salvou a vida dele. Então, isso é uma coisa que eu levo. Pra mim, eu sou assim, ó, dou tchau desse jeito. Nossa, juro, eu nunca tinha percebido. Mas nesse momento que você passou por esses problemas familiares, o nível de ansiedade comparado lá ao momento do vestibular, não foi? Você teve um controle emocional maior? Nem perto. Eu descobri, nesse momento, que era fé, assim, ó. Eu sei que isso é super de Deus. E nesse momento foi quando eu descobri que era fé. E eu falei assim, caramba, eu tenho fé. Porque em nenhum momento a gente virou e falou assim, não, a gente duvidou que ele ia sair. A gente não duvidou. E eu lembro que quando ele estava internado, eu ia durante a semana para a faculdade. Minha mãe ficava com ele no hospital, a minha irmã também estava estudando. Eu vinha de carro para São Paulo, ele ficou internado em São Paulo, capital. Em São Paulo eu ficava o final de semana para revezar com a minha mãe, para ela poder dormir em casa. Então eu ficava, depois domingo eu voltava de novo para a faculdade, passava a semana e assim foi. Provas finais e tudo mais. Inclusive o pessoal me pergunta, nossa, Mari, mas como você conseguiu fazer prova final e tudo mais? Falei, gente, porque eu não tinha dúvida que ele ia acordar. Falei, quando ele acordar, eu vou ter 2 opções. Ou eu vou falar para ele assim, ó, pai, por conta do senhor, do que aconteceu com o senhor, eu não passei. Tomei pau, nós vamos ter que pagar mais, vou pagar mais matéria, pagar um semestre. Ou eu tenho a opção de vestir ali a armadura, a capa, dar meu melhor, passar nas matérias, que quando ele acordar, falar assim, ó, fica tranquilo, tá tudo certo, vamos recuperar. Eu só queria isso. Pra mim era o terror eu ser eu mais um fardo pra ele, naquele momento super difícil que ele tava passando, e eu tinha certeza que ele ia acordar. E ele acordava e falar, tá tudo certo, bora. É isso aí. Pra cima, vai recuperar, fazer sua físio, e é isso. E assim foi, sabe? E era um eterno liga e desliga chavinha, assim. E nessas horas a gente vê... eu trouxe isso muito da minha família também, essa coisa de estabilidade emocional, saber lidar com o impacto desse tipo de coisa, e saber lidar com a frustração, né? Isso vem muito deles. Meu pai sempre foi super positivo, assim. Ele nunca foi uma pessoa de deixar a peteca cair, sempre foi bem-humorado. E a gente conversou entre a gente e falou, nós vamos levar esse momento igual a ele.
bem-humorado, positivo, sem duvidar, e é isso. Então foi assim que eu levei. Um eterno liga e desliga a chavinha. Uhum. E foi bem, caminhou, sabe? O negócio caminhou bem, graças a Deus ele tá super bem hoje. Mas é isso, a gente também vai se construindo ao longo do caminho com essas coisas que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Né? Acontece com todo mundo todo dia, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E quando acontece, tomara que a gente esteja preparado assim para poder encarar da melhor forma, positiva, e entender que a vida manda umas coisas pra gente, a gente não precisa ficar questionando tudo, a gente tem que saber lidar com isso. É calcular a rota, né? Tem que calcular a rota, tem que lidar com isso. Não tem outra forma. Então foi assim, no fim, ó, acordou, deu tudo certo, fez físico, tá lá, tranquilinho, vivendo Continua a vida ensinando dele, a gente, né, ensinando Mari? a gente com as frases sábias. Adoro. Então foi isso, assim, meu internato foi uma loucura, porque foi isso com ele, depois abri empresa, então, enfim, veio pandemia, a gente teve que também recalcular a rota lá na loja. Mas deu tudo certo, as coisas foram caminhando. E aí eu fui pra São Paulo morar com o Vitor, meu marido, que a gente não era marido ainda, né, a gente era noivo. Fui pra lá, fui dar meus primeiros plantões, era auge do Covid. Lá fui dar meus primeiros plantões de Covid, inclusive morrendo de medo, porque, ó, gente, a gente sai com medo mesmo, não adianta. E eu falo que esse medo que a gente tem na hora que a gente sai pra dar plantão é o medo de segurança também. A gente tem que ser prudente, não dá pra sair metendo louco, né? Achando que é o reizão. Tem que ter um pouquinho de medo sim, mas não pode deixar isso paralisar. Tem que encarar. Isso eu falo que é premissa básica para controlar a ansiedade e insegurança. É se expor a coisa que te gera ansiedade e insegurança. Não tem outro caminho, eu falo, não tem outro caminho. Você tem que se expor, porque seu cérebro é inteligente. Você vai se expor uma vez, outra vez, e cada vez vai ser mais fácil. Mas tem que se expor. Então, fui dar meus primeiros plantões. Trabalhei no Covid, não era o que eu gostava. Então, eu me formei 2 meses antes. E aí você vai me perguntar, Mari, e os seus estudos para residência? Foram pro saco, vocês não estão entendendo. Eu não sou um exemplo bom de estudos para residência, mas tá tudo certo. Aí isso era ano de 2020, né? Que foi quando estourou a pandemia, me formei, fui para São Paulo, comecei a trabalhar. A gente vê o dinheiro entrando no bolso, faz o quê? Fica deslumbrado. Sim. Oh, meu Deus do céu, né? E aí você quer trabalhar mais, quer fazer mais, e o estudo foi pro saco, real, acomoda, assim. né? É o momento perfeito pra acomodar e não fazer residência. O estudo foi pro saco. E aí o Vitor começou. Você não vai passar, não? Você precisa estudar. É médico, já tinha acabado a residência, você precisa estudar. Eu nunca esqueço que eu dei uma resposta dele, que ele guarda isso até hoje. Ele olha pra mim, ele olhou pra mim com ódio. Eu olhei pra ele e falei, da minha vida cuido eu. Aí ele... Não vou falar mais nada, então. Na hora que você não passar, você não vem chorar pra mim, não, né? Aí, nisso, tava a loja, um rolo. E eu trabalhando como médica. Aquele caos de Covid, né? Não estudei quase nada. Beleza. Aí, me inscrevi nas provas pra prestar psiquiatria. Fui estudando mais ou menos ali. Fazendo intensivão, aquela coisa meio capenga. Fiz a minha primeira prova da Unifesp. Era a primeira, ia ter mais 1 mês, porque tudo adiou, né? Foi tudo pra frente, assim. E aí, fui fazer minha primeira prova, cheguei lá, tirei 67% na prova. Ah, detalhe, o Vitor ficou me pressionando, daquelas, tadinho. Foi pro bem, né, amor? Mas ele me pressionou e eu falei assim, amor, vou te falar uma coisa, eu não vou passar pelo que eu passei no vestibular. Porque lá foi suficiente pra eu aprender que eu não vou me matar. Se for pra ser agora, vai ser agora. Vai ser na fase. Vai ser agora, não vou me matar. E se não for pra ser, eu tenho um plano B. Inclusive, é até uma coisa que eu falo pra vocês, assim, essa ansiedade bate na hora da residência. Mas não é o fim do mundo. Sabe, se não der agora, ainda mais que tá ficando cada vez mais difícil, as notas de corte estão aumentando. Se não der agora, gente, não fica se pressionando, porque a falta de estabilidade e a ansiedade atrapalha tanto quanto a falta de conhecimento. Não fica se pegando muito, não, e vai ter uma vida, uma rotina equilibrada, estudando muito. Mas faça o exercício, dorme bem, dorme 7 horas por noite, sabe? Se hidrata bem, encontra as pessoas, igual um ser humano normal faz, porque isso vai te ajudar a passar, não vai te atrapalhar, isso vai te ajudar a passar. E eu tinha essa regra comigo, eu não vou passar o que eu passei mais, e é isso. Fiz a primeira prova, 67%, tirei. Aí cheguei e falei, não fui tão mal.
Mas naquela época o corte era quanto, mais ou menos? Então, aí vai vendo. Não fui tão mal. Não, fiz 65. Falei, não fui tão mal, porque o corte do ano passado foi 67. Dois pontos. Falei, pô, de boaça. Tranquilo. Ótimo. Na próxima Aí chegou vai. o corte. Aí chegou o corte. 76. Eu falei, fudeu. Falei, o Vitor vai me matar, né? Pensei comigo. Respondi pra ele. Na minha vida, cuido eu. Vitor vai matar, né? Pensei. Aí foi quando eu liguei pro Bernardo, a mentoria do Bernardo, né? Aí eu liguei pra ele. Os meninos já estavam lá abrindo a empresa, tava naqueles passos iniciais. Não tá super estratégico igual é hoje, organizado igual é hoje. Então era assim, uma coisa super inicial. Eu liguei pra ele e falei... pra quem não sabe, o Vitor, que eu sou casada, é o Vitor do Além da Medicina, que também é dono da mentoria. E aí, liguei pro Bernardo, falei, me ajuda, cara. Tô ferrada, eu tenho um mês até... O Vitor não pode saber. O Vitor não pode saber. Eu tenho um mês até a prova. E as duas que eu queria... O que eu queria muito era o Bairral, porque eu já conhecia lá e eu curti demais o lugar. Então, ela ia ser a penúltima... Não, ela ia ser a última prova, que era o Sul São Paulo. Então, eu tinha um mês. Pra tirar minha nota de 65 pra sei lá quanto, né? O Bernardo me passou as orientações lá, eu segui a risca, porque é assim, nós somos assim, né? Quando alguém passa um negócio pra gente, a gente faz a risca. Passa dieta pra gente, pra você ver. É tudo contado. E aí, ele me passou, eu sentei a bunda na cadeira um mês, gente, e não tinha Cristo que me tirasse daquela cadeira, daquele escritório. E aí eu estudei muito. Mas por isso que eu falo que eu não sou um bom exemplo de estudos para residência, porque o meu foi assim, arriscadíssimo. Mas eu sabia que eu tinha que manter a cabeça no lugar e eu mantive. Então eu tirei isso de aprendizado lá do primeiro. Por isso que eu contei aquela história toda lá no início. Mas eu tirei isso de aprendizado lá da primeira fase, da primeira época que eu passei por isso. Então, beleza. Fiz um mês sentada a bunda na cadeira e minha média aumentando, só que aí fazia outra prova, não passava. Fazia outra, não passava. Fazia outra, não passava. Lição: o jogo só acaba quando o juiz apita. Quando vocês forem prestar a prova, gente, vocês não fiquem... Ai, não passei na primeira. E você tem outras 6 pela frente, não entrega os pontos. Não, já vai, já desisti do mundo. Não. Prejudica, né, o rendimento. Exato. Vocês, pelo amor de Deus, blinda a cabeça. Aqui, ó, não foi nessa aqui, próxima. Tem uma coisa melhor ali pra frente. Próxima. Se for pra chorar as pitangas, chora depois que não passou na última, sabe? Não deixa isso atrapalhar, não. E eu fui blindando assim, ó, pá. Não passava em uma, não passava na outra, não passava em outra. Falei, tô fudida. Ele estava certo. Ele estava certo, miserável. Aí eu tô indo, pá. Fiz as duas últimas, ABC e Sul São Paulo. Aí fiz o ABC, fiz 80% da prova. Tirei 80%. Em um mês, gente. Obrigada, Bernardo. Um mês. Fiz 80%. Não passei pra segunda fase. Chorei horrores. Meu Deus do céu. Eu falei, puta, não acredito. 80%. Tô ferrada, faltava só o SUS. Falei, agora é essa. Tem que ser essa, não tem como ser outra, não. Vai, cabeça blindada. Estudei, fui e passei. Aí foi que eu passei. Então, assim, não entrego os pontos antes, não, gente. Porque se eu tivesse entregado antes, muito provavelmente eu não teria entrado na residência, sabe? Porque foi a última. Eu fiz 77 e passei. Então, as médias eram um pouco mais baixas na época, né? Hoje tá um negócio meio absurdo até, né? Mas também não é impossível. Então, a gente não pode ficar muito apegado nisso, não. Tem que competir com a gente mesmo. Parar de olhar pro coleguinha do lado ali e falar, minha média é essa, eu tenho a meta de chegar na média tal e foda-se o que o outro tá fazendo. Eu vou fazer isso porque a minha média é essa e para de olhar pro lado, porque senão isso fica atrapalhando, né? Isso atrapalha. Perde tempo, né? Olhando pro lado. E começa a comparar também. Sim. Nossa, o fulano tá fazendo 700 questões. Tá bom, mas você sabe a média dele, querido? Exato. E a gente não sabe nada do outro também, tipo... E Mari, assim, no final e no início das contas, o Bairral era o lugar que você realmente queria, né? Gente, é um trem assim, eu falo, eu acho que é Deus, coincidência, é um combinado de coisa misteriosa que a gente nem sabe explicar muito. Mas por que a minha tia madrinha... Comecei a viajar, gente, é podcast de 2 psiquiatras, vamos lá. Mas por que a minha tia madrinha, que trabalhou todos os anos da vida dela de terapeuta ocupacional em hospital psiquiátrico, foi me falar do Bairral, que era o lugar que ela tinha o sonho de conhecer. Eu fui lá despretensiosamente, no fim passei lá e, nossa, eu fui muito feliz, meu Deus.
Lá é assim, muito bom. É no interior de São Paulo, Itapira, então... Ah, é a melhor cidade do mundo para se morar? Gente, não se pode ter tudo na vida. Não existe a coisa perfeita, assim. Foi lá, era em Itapira, interiorzão, pra mim foi excelente, tava do lado de São Paulo. Todo final de semana tava em São Paulo. Conheci a Lisa em um dos congressos, né? Ela tinha mandado mensagem no Instagram, a gente se conheceu em um dos congressos brasileiros que a gente foi. E as coisas foram acontecendo na residência. Então, assim, passei. Malicuia, cachorro dentro do carro, Vitor me acompanhou. Obrigada, amor. Passou 3 anos comigo no interiorzão de 60 mil habitantes. Isso que é amor, né? Isso que é parceria de Isso que é vida, parceria. né? Nossa, aí ele foi comigo, trabalhando de home office. E passei essa fase da residência. Mari, e um ponto que eu acho, assim, muito bom a gente falar, que a gente tem muito essa pegada juntas, assim, foi de iniciar o consultório particular ainda durante a residência. Sim. Né? Algo que é impensável para algumas pessoas, impossível e desafiador demais para outras, e requer muita coragem, né? Requer, assim, uma entrega, né, ali para além da residência, mas eu acho que requer a coragem de falar, beleza, eu vou começar minúsculo, mas é melhor eu começar agora do que começar depois. Por quê? Porque as coisas demoram para ser construídas. Eu entendi isso quando eu abri a loja. E aí, com 6 meses, 6 meses ali de loja, estourou uma pandemia, recalcular a rota, não sei o quê. Eu fui ver que um negócio para se estruturar mesmo, ele vai demorar seus 1, 2, 3 anos. Você não vai fazer isso da noite pro dia. E o consultório também é um negócio. Você vai ofertar um serviço para alguém que vai consumir o seu serviço. No nosso caso, a gente vende serviços, a gente não vende produto. Na loja, eu vendia produto. E na loja, eu aprendi muita noção básica de como empreender. Como, por exemplo, como precificar um produto, como remunerar uma equipe, como liderar uma equipe, assim, do ponto de vista de como é que eu vou fazer essa pessoa vestir a camisa. Por exemplo, a minha secretária. Como que eu vou explicar para minha secretária como ela vai vender bem o meu produto consulta, né? Ela precisa acreditar naquilo. Então, assim, eu fui aprendendo várias coisas nessa fase da loja. E as coisas são um processo, existe uma transição de coisas que não adianta ter pressa, não adianta ter pressa. E a gente vai fazer coisa que a gente não quer fazer e que a gente não gosta no meio do caminho. Eu nunca esqueço quando eu liguei pro meu pai, na época do plantão de Covid, liguei pra ele e falei, pai, eu não gosto de trabalhar com Covid, eu tô fazendo única e exclusivamente pelo dinheiro e isso me incomodava demais, porque eu queria sentir prazer naquilo. Ele, filha... Você acha que o papai só trabalhou com as coisas que ele gostava desde que ele começou? Eu fazia o que tinha e a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que fazer o que tem ao nosso dispor e fazer bem feito. E aí vai chegar o momento da gente trabalhar com as coisas que a gente gosta. É só você ir direcionando suas atitudes pra isso. Mas a gente não faz só o que a gente quer. Falei, caramba, que sacanagem falar isso pro meu pai, né? Pô, uma pessoa que começou sendo engraxate de sapato com 9 anos... Eu indo lá com 25 anos chorar, falar, ai, não tô fazendo o que eu quero, pai. Foda, né? Sabe? Depois a gente começa a pensar isso nisso. naquele momento, né? Depois a gente começa a pensar, né? Pô, fala assim, caraca, não rola, né? Encara isso aí, que sua vida tá muito boa, inclusive, e que a gente é muito bem remunerado. Então, teve essa fase e as coisas são um processo. E aí, na residência, entrei de cabeça também. Igualzinho foi na época da faculdade. Fiz várias coisas. O que estavam me propondo, eu tava pegando e tal. E vai fazer não sei o que, não sei o que. Só que aí eu tive outro aprendizado na residência complementar esse negócio de vai pegando as coisas. Que foi quando saber falar não. E quando saber colocar limite. Pra gente não ser engolido pela FOMO, aquele Fear of Missing Out. Por quê? Quando você vai vivendo ali na faculdade, você vai se entendendo, vai se conhecendo, vai vendo coisas que você tem mais habilidade, vai vendo coisas que você gosta mais, que você não gosta, que fazem sentido pro seu futuro, porque muitas vezes a gente não pensa nisso e a gente vai tocando. E tem que ser assim mesmo, às vezes a gente tem que se expor a tudo pra ir direcionando. Mas tem um determinado ponto da vida que você tem que planejar a longo prazo. Você tem que pensar assim, o que é que eu quero? O que é que eu espero? E eu acho que a residência é um bom momento para isso, porque você se expôs muito ali na faculdade, fez muita coisa, aprendeu tal. Na residência, você começa a se expor a coisas também, mas mais direcionado ao que está alinhado com o que você quer. Então, na minha cabeça, são umas fases um pouco diferentes, assim, sabe? E a gente tem que parar para fazer essa reflexão. O que eu espero do meu futuro? Não só de carreira, de família,
de amigos, de local pra morar, De estilo de vida. De estilo de vida. Eu quero de estilo de vida. A residência é um bom momento pra isso. E foi justamente o fato de eu querer planejar esse futuro, eu querer planejar isso, que me fez dar o passo do consultório. Eu tinha na cabeça o que eu queria, eu sabia o que eu queria, e isso foi definidor pra eu falar assim, não, eu vou começar o consultório. Por quê? O que aconteceu? Eu estava no final do R2, comecei a planejar o que eu queria pra mim ali. Eu já tinha entrado de cabeça na residência, feito tudo. E entendi que eu queria, sim, ter um consultório particular. Por quê? Eu e o Vitor decidimos nos mudar para Patos de Minas. Patos é interior, 150 mil habitantes. Não tem super disponibilidade de emprego igual a São Paulo, capital, que tem plantão assim, plantão assado, não sei o quê. E eu falei, bom, o que eu vou fazer para trabalhar quando eu voltar para Patos, se eu não tiver um negócio minimamente estruturado? Eu vou voltar a dar plantão de clínica? Nem morta, né? Deus me livre. Pelo amor de Deus. Então eu tenho que fazer a minha vez mesmo, é comigo. Ou eu construo um negócio aqui que vai me remunerar minimamente para eu ir para lá, ou eu vou realmente ficar sem renda por um tempo, porque as coisas demoram para acontecer. Eu já sabia disso lá da loja, né? Nós decidimos nos mudar para Patos. No que a gente decidiu se mudar para Patos, eu falei, eu tenho que começar consultório. E eu vou começar online mesmo. E foi quando eu dei o passo. Então isso foi direcionado para uma coisa que ia ser relacionada à minha fase de vida. Então, beleza, ia ser relacionada à minha fase de vida. E que estava alinhado com o que eu queria. Eu gosto de consultório, né? Não gostava. Eu gosto de consultório, sou muito feliz fazendo isso. Que momento que foi esse, Mari, de começar atendendo? Final do R2. E fui morrendo de medo. Morrendo de medo. Porque ninguém tava fazendo isso ainda ali da galera que tava próxima de mim. E é muito difícil você fazer esse movimento de sair assim e fazer um negócio diferente do grupo, do pertencimento ali do grupo que você tá, né? Não é fácil. E aí eu por muito tempo fiquei pensando, será que vão falar? Será que... Mas isso é tudo coisa da nossa cabeça. Você vê que no fim as pessoas estão vivendo a vida delas, ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo ou deixando de fazer. Isso é tudo coisa da nossa cabeça. E no fim as pessoas vão te ajudar. Os chefes vão te ajudar, as pessoas vão te ajudar. É muito... A gente tem que sair um pouco do mundo da nossa imaginação. E os outros, sei o quê. E vir muito pra realidade, sabe? E eu acho que a psiquiatria também tem uma realidade que é assim, a gente não precisa de resolver tudo naquele momento. É um serviço que, quando feito no consultório, é muito ambulatorial, são queixas que são mais crônicas, você não precisa ter a resposta na ponta da língua. Eu acho que se eu posso deixar um conselho para quem tá na residência de psiquiatria e tá começando, né, a atender, o conselho é: não se desespere em querer ter a resposta a todo custo ali naquele momento. Você pode perguntar, você pode falar até hoje às vezes eu faço isso, Gente, eu não tomo a coisa mais decisão normal do ali mundo. e penso, reflito, discuto o caso e volto depois e falo. E isso traz muita segurança pra gente começar a atender. Não, e assim, isso foi o que... Esse pensamento foi definidor pra eu falar assim, não, eu vou começar meu consultório no R2. Porque, primeiro, foi guiado pelo planejamento do que eu queria. E isso é muito importante, gente. Se conhecer antes de você planejar, é muito importante. Mas depois que você planeja, eu falo que é a tríade. Autoconhecimento, planejamento e execução. Mas depois que você planeja, você tem que colocar em prática, você tem que executar. Porque o Vitor até fala muito isso. Ideia sem execução não é nada. Porque a ideia todo mundo tem. Só tem sucesso quem executa. Essa é a verdade. Então, assim, uma coisa que foi morrendo de medo, inseguríssima, assim, ó. Super insegura pra começar o consultório. Eu acho que, se não todo mundo, a grande maioria passa por isso, gente, é muito normal. Mari, eu queria discutir todo o caso antes de atender com quem me encaminhava para eu já me preparar o que poderia ser o diagnóstico, o que eu poderia ter que fazer de tanto medo que eu tinha. E hoje, olhando para trás, assim, que bom que eu tinha esse medo, eu acho que ele me protegeu de alguma forma. Né? Exato. Mas ele passa também. Passa. E ele só vai passar quando a gente começar a fazer. De novo, qual é a receita para insegurança e ansiedade? Se expor. Se expor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Gente, todo mundo fica inseguro. Não, é um trem assim... Vou falar todo mundo não, porque tem uns muito ousados aí, mas a grande maioria. E aí, o que foi o definidor para eu falar assim, não, vou fazer? O Rubão, né, que é um amigão nosso, tava conversando com ele tem uma clínica muito grande em São Paulo, de medicina do esporte.
E eu conversando com ele, que eu tava com medo e tal, ele falou, Mari, posso te falar uma coisa? Tem quantos anos que eu tenho te formado? Eu falei, bom, tem muitos anos, tem uma super clínica, atende demais. Essa semana veio um caso aqui pra mim e eu não sabia resolver. O que eu fiz? Eu olhei pro caso e falei, não, vou te cobrar uma consulta, vou te encaminhar para um médico que vai te atender melhor, que vai conseguir resolver sua queixa e tá tudo bem. E aí eu acho que fica mais uma lição pra gente como médico, e a gente já pode trazer isso desde sempre, que a gente tem a humildade, acho que essa é a palavra, de que a gente não vai saber tudo. Tem coisa que a gente que são definidor, um emergencista, por exemplo, tem que saber resolver. Preferencialmente. Né? É óbvio. Você tá lidando com uma vida, é óbvio. Mas, gente, é impossível alguém saber tudo. Você vai ter dúvida. Em algum momento, você pode até comer bola, mas você tem que ter a humildade de falar, de reconhecer o seu limite. Se chega um caso que você acha que você não vai conseguir resolver, encaminha. Porque, na verdade, a pessoa ali mais importante do rolê todo é o paciente. Então, tipo, você não pode fazer mal. Ah, não, e deixa eu ir eu com meu ego aqui querer resolver coisas que eu não sei. Não, queridinho, por favor, né? Vamos lá, né? A gente tem que ter essa noção de humildade, que a gente não vai saber tudo. Vai um determinado momento que a gente pode encaminhar, a gente pode discutir, a gente pode conversar e saber o nosso limite. E aí eu fui com essa cabeça mesmo. Foi isso, essa conversa com ele. Eu falo com ele, cara, você foi a pessoa que me fez dar o passo do consultório, assim. Essa conversa com ele eu fui, e aí nisso eu comecei a estruturar o meu serviço. Minha oferta de serviço online. E aí, se eu falar pra você que, tipo assim, a minha consulta, a minha primeira consulta, assim, da minha primeira paciente, que tá comigo até hoje, inclusive, é uma super especial. Minha primeira paciente, lá do R2, pra minha paciente de hoje, nossa, é uma consulta, assim, completamente diferente. E essa paciente já me mandou mensagem mais de uma vez falando, Mari, muito legal ver sua evolução. Mari, muito obrigado, tô adorando ver sua evolução. Então, assim, a pessoa acaba que vive ali essa fase com você, sabe? Então, foi super legal. E eu fui me moldando, eu fui moldando meu serviço, moldando a minha anamnese. As coisas foram acontecendo com o tempo. Comecei atendendo um monte de gente? Não. Eu comecei pagando pra trabalhar, porque eu tinha que pagar a plataforma, pagar o não sei o quê, pagar o assado, a minha secretária, que inclusive é a que tá comigo até hoje, né? Começou junto comigo, foi secretária do meu marido. E você vai entendendo e crescendo o serviço assim aos poucos, né? Se eu for começar a falar de consultório, precisaria de um outro podcast falar só de consultório, viu? Sério mesmo. Se eu começar a falar de consultório aqui, de estratégia, etc., tem muita coisa pra falar, mas... Mas, Mari, assim, o que você acha que, né, eu acho, assim, que a psiquiatria tem um certo privilégio, eu acho, né, tá aumentando a demanda, a procura por profissionais da área da saúde mental. Mas eu acho que a gente, de alguma forma, tem conseguido construir uma base muito sólida no consultório. Com muita entrega, com muito amor ao que faz, muito cuidado, obviamente. Mas o que você acha que foi mais definidor, assim, nessa construção pro consultório que você tem hoje? Nossa, falar uma coisa é um pouco difícil, mas eu vou falar uma que é tipo uma pitada, assim. É fazer do seu jeito. Muito bom. Sabe? Fazer do seu jeito. Você pode até querer se inspirar em outras pessoas que fazem de outras formas, mas se você colocar o seu estilo pessoal em tudo que você fizer, as pessoas vão vir até você porque é você. Porque elas se identificam com você como pessoa, com a sua autenticidade ali no fazer. Então você vai perguntar assim, Mari, a sua anamnese hoje, por exemplo, que é uma coisa básica, psiquiatria, nosso material de trabalho é a anamnese. Mari, a sua anamnese, seu material de trabalho, é igual ao que você aprendeu na residência? Não. Não é. Porque eu coloquei o meu estilo pessoal. Eu faço a psiquiatria do que eu acho que é realmente assim, que eu acho que faz sentido. Porque hoje eu nichei. Isso é também um aprendizado de você nichar o público que você quer atender. E hoje o meu nicho é mulher com transtorno ansioso depressivo. E aí, junto dessa mulher com transtorno ansioso depressivo, eu também faço muito psiquiatria da mulher, que é a mulher gestante, planejando gestação, e a mulher puérpera. E nisso, enfim, esse nicho, eu até perdi a linha de raciocínio aqui, mas nisso, você começa a nichar e a entregar um serviço muito direcionado ao que você espera. Aí a minha anamnese. O que envolve a minha anamnese, já que o meu nicho é esse? Você vai me falar de ansiedade, eu pergunto absolutamente tudo de ansiedade.
Até quantos ml de café a pessoa toma no dia, entendeu? Se ela toma pré-treino pra treinar ou não. Porque isso influencia, sabe? Então, assim, tudo de ansiedade eu vou destrinchar com essa pessoa. Agora, mulher, eu vou perguntar se essa mulher quer engravidar ou não. É mulher em idade fértil? Você quer engravidar ou não? Você usa anticoncepcional? Você tem TPM? Como que é esse relacionamento? Porque você pode pensar numa, né, uma ferritina baixa, justificando uma anemia. Enfim, tudo engloba, né? Tudo. Então, assim, como que é seu relacionamento? Como que é a libido? Atividade sexual? Você tem... Assim, eu fazia tudo isso na residência? Eu não fazia, porque era uma anamnese mais geral. Mas quando você vai colocando seu toque, entendendo o que você quer atender, quem é o perfil do público, e acaba que a gente vai entendendo esse perfil do público fazendo também. Você não começa o consultório já sabendo, eu quero atender isso. Não, você vai entendendo, porque até por quem vai te procurando, e você vai atendendo, assim. Você vai tendo essa percepção. Aí eu entendi, cheguei nisso. E isso foi um dos aprendizados, nichar e fazer do seu jeito. Eu acho que essa, na verdade, é o... Fazer do seu jeito, a cereja do bolo. Fazer do seu jeito. Você pode se inspirar, mas não tem como você fazer igual o outro. Porque você é outra pessoa. Sim. E Mari, assim, tocando nesse ponto de inspiração, né? Eu acho que... Bom, quando a gente vive e passa pelas experiências, é inevitável que a gente tire algum aprendizado. É claro que muita coisa a gente só aprende vivendo, mas outras a gente pode se inspirar e aprender com a experiência das outras pessoas. Total. Se você pudesse dar um conselho, né, para Mari, lá do início da jornada, talvez aquela Mari ansiosa lá do vestibular, né, pra gente caminhando pro final do nosso podcast, qual conselho você daria para essa Mari que talvez sirva para muitos R0s que nos acompanham? Não tenha pressa. Essa eu tenho na ponta da língua. E foi recentemente que eu aprendi isso, viu? Não tenha pressa. As coisas vão acontecer no seu tempo. As coisas acontecem em fases. Elas acontecem em fases, mas elas também acontecem... Não é assim, ó, setorizado. Aqui é a hora de ter filho. Aqui é o negócio assim. Aqui é o do consultório. Aqui é do sei o quê. O caminho, ele vai acontecendo. E a construção, a ação, eu falo, outro aprendizado para ansiedade. Sobre o que você tem controle. Porque às vezes a gente quer controlar coisas que a gente não tem controle. Então, lá na frente. Sobre o que você tem controle hoje? Sobre o quê? Eu tenho uma resposta para mim que é sobre as nossas escolhas. A única coisa que a gente tem controle é sobre a escolha da gente. Você tem controle sobre como a outra pessoa vai te interpretar? Sobre como a outra pessoa vai falar, o que a outra pessoa vai falar de você? Sobre o que o futuro tá te aguardando, tipo um AVC do seu pai em 2018 do 5º ano. Você não tem controle sobre essas coisas. Então, você só tem controle sobre as suas escolhas aqui e hoje e sobre as suas ações aqui e hoje. E as suas ações já são direcionadas pelas escolhas, né? Se você souber aonde você vai, aonde você quer ir, de novo a tríade. Autoconhecimento, planejamento, execução. Se você sabe o que você quer ali na frente, não precisa ser um super plano não, viu, gente? Pode ser tipo assim, felicidade. Passa um exercício pra vocês. Façam aí. Talvez você não tenha feito isso. Depois você faz a sua casa. Pega um papel, escrevam com caneta. Esse negócio de escrever em telefone não rola, não. Caneta, escreve. O que é felicidade pra você em 3 frases? Escrevam isso. Isso me direcionou muita coisa. O que é felicidade pra você em 3 frases? Porque às vezes a gente fala assim, o que você quer da vida? Eu quero ser feliz. Beleza, mas o que é ser feliz? Aí ninguém sabe responder, né? E o conceito de cada um é o de cada um. Escrevam isso. Saibam onde vocês querem ir, baseado nisso talvez até, sabe? Eu fiz esse exercício, foi uma clareza na minha cabeça maravilhosa, assim, ó. Façam isso, direcionem o que vocês querem e peguem as escolhas que vocês fazem hoje para direcionar para isso. Você pensou, que foi consciente. Escolha bem hoje e tenha minimamente um pouquinho mais de controle, entre aspas, do futuro que você está desenhando para você. Não adianta. E aí, quando você escolher, você se conhecer e você se escolher, dá tempo ao tempo. O tempo de cada um é um. As coisas acontecem com intempéries no meio do caminho, com coisa que você não espera no meio do caminho, mas é isso aí, aprende com isso e toca pra frente.
que no fim das contas, se você se conhece, se planeja e executa, uma hora ou outra, o negócio vai acontecer. Agora, a felicidade não tá lá só quando você consegue também, não. Ela tá aqui. Ela tá nesse podcast que nós estamos gravando. Super legal. No processo, né? Ela tá no processo. Sabe? Ela tá na consulta que você tá aumentando ali, o número. Ela tá na equipe que você tá montando. Agora eu tô nessa fase. Então, acho que essa é a super mensagem que eu quis ser resumida e eu não consigo ser. E Mari, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como que te acha nas redes sociais? Meu arroba é doutora Mari Rosalim. Podem me seguir lá. E acho que é isso. E o seu, Roberta? O meu é Roberta Lopes. Bom, e se você ainda não segue o R0, não deixe de conhecer a nossa página e seguir a gente também no Spotify e no YouTube para receber a sua dose semanal de inspiração. Queria agradecer demais a presença de vocês duas aqui e agradecer a vocês, R0s, que estiveram com a gente até o momento, e eu tenho certeza que vocês se inspiraram demais na história da Mari. Obrigada. Muito obrigada, gente. Mari. Boa noite.